compartilhar com vocês, irmãos. A fé em Cristo supera a lei, Gálatas 3. Só um versículo e um pensamento rapidinho, ficar, tá bom? Versículo 1, capítulo 3, carta do apóstolo aos Gálatas. Ó, Gálatas insensatos. É até um modo pesado de Paulo está xingando, nem ofendendo. Está qualificando a atitude deles como insensatas. Atitudes insensatas. Quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Me respondam somente. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano. Um erro muito comum que eu vejo entre os cristãos, os que se dizem evangélicos, católicos, simpatizantes, tentar relacionar a fé, o favor de Deus, ou o favor da salvação, ou a graça do Senhor, ou uma bênção do Senhor, a algo que você tenha feito, ao mero esforço humano. Aqui, Paulo trata mais em relação à salvação mesmo. Não é nem de bênção, nem de algum favor que Deus tenha feito, uma cura, não. Aqui é a relação à salvação que o Senhor está falando através de Paulo. O que está acontecendo é que os Gálatas começaram bem, começaram pela fé, creram no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua ressurreição e na expiação que é feita através do Cordeiro, expiação eterna que é feita através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Jesus. E com o passar do tempo começaram a querer aperfeiçoar ou acrescentar coisas novas a essa fé, que é somente isso: crer no Senhor e no maior mandamento, que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E lá em Atos 15 ou 16, se eu não me engano, 16, é feita uma reunião entre os apóstolos para dizer: e agora? Tudo bem, o Senhor nos deixou a fé, nos deixou a missão de instituir a igreja. Mas nós vamos ensinar o quê? Tudo aquilo que aprendemos dos rituais mosaicos, tudo aquilo que Moisés ensinou cerimonialmente, vamos passar para os gentios? Gentios são aqueles que vêm depois de outras nações. E aí eles chegam ao consenso na reunião: não, só mandem que os gentios se abstenham, se afastem, evitem a carne sufocada e sangue, alimentos de sangue, idolatria e imoralidade sexual. Mandem que eles se abstenham ou se afastem dessas coisas, mas não lhe imponham nada mais. Deixem os gentios servirem a Deus em paz. Não lhe imponham nada cerimonialmente. Pode ver que tudo isso tem a ver com se abster da corrupção do mundo e com saúde. O alimento sufocado no sangue, então guardar a saúde, e a imoralidade sexual e a idolatria são para guardar a saúde do espírito e do templo do Senhor, que é o nosso corpo. Porque a imoralidade sexual contamina o corpo.
e indiretamente o nosso espírito. Então, voltando para Gálatas, que relação tem isso com o que eu li em Gálatas? Que eles estão procurando coisas para fazer para aperfeiçoar a fé, como se o Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício não fosse o suficiente. Ora, se eu ganho um presente e eu tento complementar ou completar esse presente, é porque eu não estou completamente satisfeito de que aquele presente é o suficiente. É ou não é, meus amigos? E isso acontece hoje, usando o famoso jargão, trazendo para os dias de hoje, aplicando na nossa vida hoje. Isso acontece muito na religião, posso falar da qual eu participei. Católica eu fui por um período de tempo, mas sei que lá também tem os complementos da fé, nós trazendo para os dias atuais. Eu sei que tem muito no meio evangélico, com a judaização dos templos, das denominações. É necessário fazer isso. Se você não fizer um voto, se você não fizer um jejum, se você não participar disso, se você não participar daquilo, quando isso é atrelado à salvação, claro que você pode se consagrar, se separar, e deve. Isso independente de ordenanças de líderes. Isso deve uma obrigação individual. Agora, quando isso é atrelado à salvação, e quando isso te dá um sentimento de estar mais perto, em termos de salvação, estar garantindo mais a salvação, isso é muito perigoso. Paulo chama os Gálatas de insensato. Paulo fala que os Gálatas estão enfeitiçados. Não foi diante dos vossos olhos que vocês viram na cruz, ressuscitando o terceiro dia. Foi por isso que vocês, foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou por intermédio da fé, daquilo que ouviste? É claro que é pela fé. Se recebemos o Espírito Santo de verdade, se verdadeiramente recebemos o Espírito Santo, só pode ter sido por meio da fé. Agora, seria uma injustiça eu querer ajudar o Senhor, eu querer completar uma obra tão perfeita, o sacerdócio eterno de Jesus, com práticas, sejam elas judaicas, sejam elas evangélicas, sejam elas católicas, para termos de salvação. Ninguém pode ser salvo por praticar coisas boas, ninguém pode ser salvo por frequentar um lugar, ninguém pode ser salvo ou estar mais salvo. Não existe mais salvo, ou está salvo ou não está, ou crê na obra redentora, que é só por causa de Cristo, ou você está em perigo. Porque se você acredita que por sua bondade, por seu mérito, você está próximo, mais próximo ou menos próximo da salvação, e atribui isso a obras, a ritos, a cerimônias, a frequência, a trabalho, a obra, entre aspas. Quando eu digo obra, é fazer coisas em determinada instituição, em determinado tempo, porque a obra de Deus, segundo Jesus, é que creiais naquele que Ele enviou. Mas a obra de Deus, segundo os evangélicos, eu falo porque eu fiz parte, é você tocar num lugar, pregar num lugar, cantar num coral. Não que isso não seja saudável, mas isso não é a obra de Deus. Fazer um serviço na comunidade que você convive, e jamais atribua isso a ser mais salvo ou ser menos salvo. Tá bom, amado? Aqui os Gálatas tentaram aperfeiçoar a salvação deles. Olha só, que soberba, né?
que se diz o sinônimo de soberba, arrogância. Que é arrogância? Tentar aperfeiçoar algo que o Senhor próprio fez. Tentar aperfeiçoar algo que Jesus Cristo já fez. Se Jesus Cristo já fez, já é algo perfeito. E eles queriam aperfeiçoar a salvação, garantir, acrescentando no caso, a circuncisão, a qual Paulo já disse que nem a circuncisão, nem a incircuncisão seriam coisa alguma, mas sim o ser nova criatura, nascer de novo. E isso serve para os nossos dias também, tá bom? Então se apegue sobre salvação, quando o assunto é salvação, se apegue na obra que Jesus Cristo fez, não na sua justiça, não no seu fazer. Eu estou devendo. É claro que é bom sempre orar mais, sempre ler mais, se aproximar de Deus, evita sofrimentos, consequências terríveis, não como castigo, mas porque a gente é mau. A gente longe de Deus acaba fazendo coisas erradas. Mas salvação, nunca atribua salvação a rito nenhum, a liturgia nenhuma, a cerimônia nenhuma. Porque senão, de outra forma, você estará agindo como os Gálatas. Estará sendo insensato, tá bom? Sem o entendimento de que é só pelo sacrifício que a salvação pode vir. Então, não tente aperfeiçoar algo que o Senhor conquistou, somente o Senhor, 100% o Senhor conquistou através de um mero esforço humano, como diz o fim do versículo 3. Tá bom? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, que é a paz que excede todo entendimento, a paz que me faz descansar na salvação que Ele me proporcionou, não que eu conquisto ou conquistei. Amém? Um abraço a todos.